E nesse vídeo vamos responder uma dúvida do Sidney Ramos. Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele que é aluno do nosso Master em Gerenciamento de Projetos com MS Project. Ele perguntou o seguinte, o Sidney é da área de Engenharia, e perguntou se é possível visualizar no MS Project algo parecido como uma ficha técnica, que, por exemplo, na construção civil o pessoal chama de composição. O que é essa ficha técnica? Eu tenho um determinado serviço e essa ficha me traz a lista de material e mão de obra necessária para esse serviço, incluindo quantidades. Normalmente o pessoal da construção civil trabalha com a ficha técnica unitária, quase como se fosse a ficha técnica de um produto na indústria, por exemplo, né? Mas na construção civil, por exemplo, eu tenho alvenaria para fazer parede, né? Ele trabalha por metro quadrado, então qual seria a quantidade de material e mão de obra para 1 metro quadrado? Eu tenho um piso para fazer. Qual é a quantidade e quais são os itens de material e mão de obra para 1 metro quadrado? No MS Project a gente tem algo similar, mas que funciona assim, ó. Por exemplo, aqui você está vendo essa tela, onde nesse projeto, e aí eu procurei pegar um projeto de construção civil para servir como exemplo, mas obviamente serve para várias outras áreas, né? Indústria, etc. E aqui você percebe no lado do cronograma que os recursos foram alocados, ou seja, material e mão de obra nesse caso. Bem, eu posso ver uma ficha técnica desse serviço, mas ela não será unitária, tá certo, Sidney? Para o pessoal de construção civil, especificamente. Vai ser uma ficha, uma composição para o serviço como um todo. Então, o ideal, inclusive, é que eu tivesse aqui uma coluna com a quantidade do serviço, para eu saber quantos metros cúbicos, por exemplo, desse baldrame, ou metros cúbicos de concreto, ou metros quadrados de desforma, eu vou ter nesse trabalho, nesse projeto, no caso, nessa obra. Mas, se eu levantar aqui, ó, trazendo o mouse, você está vendo, eu estou com o mouse trazendo para o lado direito e embaixo, ele me permite clicar nessa pontinha aqui, nessa barra pequena que está disponível. Ele fica com essa aparência, né? E eu posso subir e trazer para qualquer posição que eu quiser. O formulário padrão, ele traz os recursos e os predecessores para a gente analisar e poder trabalhar no planejamento do MS Project. Nesse do recurso, você já vê que ele tem toda a lista de itens, seja material ou mão de obra, com as respectivas quantidades. Mas a ficha que o Sidney Ramos se referiu, ela também envolve custos. Nesse caso, para ficar muito mais parecido, a gente pode pegar aqui o mouse, ó. Eu estou aqui na área cinza, clico no botão direito e peço para ele trazer custo. Com isso eu tenho aqui as quantidades, por exemplo, para esse serviço que eu desmarquei, deixa eu subir aqui, desmarquei não, né? Cobri, aqui está, ó. Para esse serviço da linha 11, que é o mesmo que está descrito aqui, eu tenho tijolo 964,29 unidades, né? Foi o que foi alocado, a um custo determinado, tá certo? Onde eu posso depois ter o custo da linha de base e o custo real à medida que ele for sendo executado. Mas não é bem esse o assunto agora, trabalhar com custo. A gente tem outras dicas aí, nós temos aí outros trechos de aula do nosso Master MS Project, onde você vai ver muito bem com relação a custo, é só dar uma olhada na playlist. Nós vamos ter aqui 4 pedreiros, 4 serventes, 112 quilos praticamente de cimento e 0,8 metros cúbicos de areia com seus respectivos valores, ok? Então, Sidney e demais amigos, como você vê, é possível ter uma ficha, só que não é uma ficha unitária. Ela vai ser uma ficha total, tá certo? Para cada serviço. E a cada serviço desse que eu for mexendo, ele vai me trazendo os recursos, ó, que estão alocados nessa ficha. Tá joia? Então, dessa maneira você consegue ver essa composição também no MS Project. Grande abraço.